Está perguntando aqui que tem gente que saiu e não vai entrar na gravação. Falei, não tem problema. Foi, gente, está gravando, então vamos aqui voltar para a apresentação. Eu vou deixar o chat aberto, qualquer coisa, né? E aí, então, eu comentei com vocês também na aula passada, né, com relação aí a esse órgão bombeador, que é um órgão muito importante no processo de transporte desse sangue via nossa corrente sanguínea, né? Então, vimos aí que o coração, ele é formado por uma musculatura, né? É um órgão oco muscular, que vai ser importante. Olha o carro que eu vou passando. Ele vai ser importante para o processo aí de bombeamento, né? Ele vai ser formado pelo miocárdio e ele é um órgão, né, subdividido em 4 cavidades. Deixa eu... Tá? Que são, também comentamos com vocês aí, ligados aos átrios e aos ventrículos, né? Então, eu tenho aí, desse lado direito do coração, que está em azulzinho, né? Normalmente ele aparece em azul nos livros didáticos, porque é nesse local onde eu tenho a passagem aí do sangue venoso, tá, gente? É esse sangue que vem dos tecidos, que está rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, porque o gás carbônico, a gente também já comentou sobre isso nas outras aulas, ele faz parte daquele processo aí de resíduo metabólico do processo de respiração celular, né? Que ao final do processo de produção de energia, lá na mitocôndria, eu tenho liberação de gás carbônico e água nesse processo, que ele vai ser reencaminhado pelo sangue para ser liberado no processo da expiração, né? Então, nesse lado aqui direito, a gente vai ter aí a passagem do sangue venoso, né? E aí, normalmente, ele vai entrar, né, pelas veias cavas superior e inferior, que também vimos esse macetezinho, né, que tudo que chega no coração é veia e tudo que sai do coração é artéria, né? Então, nós temos aqui, ó, as veias cavas superior e inferior, que trazem esse sangue, né, que retornam com esse sangue em oxigênio e rico em gás carbônico, né, para ser encaminhado para a primeira cavidade ou primeira câmara, que nós chamamos aí de átrio direito do coração, né? Vimos também que eu tenho uma válvula entre o átrio direito e o ventrículo direito, que nós chamamos aqui de válvula tricúspide, né? Ou válvula atrioventricular direita, né? Deixa eu ver se tem alguém que está pedindo para entrar aqui. Bom dia, querida. Já está inserida aqui na sala. Retornar a gravação. Espera aí. Cristal! Eu fiquei aqui sozinha. Bom, e aí eu tenho uma válvula aqui que também já vimos que é uma válvula importante, tá? Para impedir o processo de refluxo de sangue, né? Que normalmente ele é encaminhado do átrio direito para o ventrículo direito, né? E aí ele sai pelas artérias pulmonares direita e esquerda, que vão encaminhar esse sangue venoso aí para os pulmões, tá? Para o processo de hematose. Desse lado aqui esquerdo, nós temos aí o átrio e o ventrículo esquerdos. Também temos uma válvula importante aqui, uma válvula atrioventricular, chamada de bicúspide ou mitral, que também vai fazer aí esse impedimento do refluxo de sangue. E aí, nesse caso aqui, tá, o sangue que agora vem do processo de hematose, né, do processo respiratório. Agora, esse sangue que retorna dos pulmões para o coração, ele vai ser um sangue rico em oxigênio, e aí ele precisa ser encaminhado agora para o corpo todo, né? Veremos as diferenças entre circulação pulmonar e circulação sistêmica, tá? Que vai levar esse sangue para o corpo todo. Então, esse sangue oxigenado, ele vai entrar no coração pelas veias pulmonares, tá? Então, é uma veia que, naquela questão de exceção à regra que nós já comentamos, é essa veia que vai trazer esse sangue arterial advindo do processo respiratório que ocorre nos pulmões, tá? E aí ele vai entrar no átrio
esquerdo, vai ser encaminhado para o ventrículo esquerdo e vai sair também por uma artéria importantíssima, que é essa artéria mais grossa aqui, ó, chamada de artéria aórtica ou aorta, tá? Que ela forma um tronco, tá? Que nós chamamos aí de tronco braquiocefálico, tá? Aonde eu tenho também, ó, essa bifurcação das carótidas, esquerda e direita, que vão levar esse sangue aí para o nosso encéfalo, para o nosso cérebro, e também se bifurca aqui, ó, na artéria subclávia, das artérias subclávia direita e esquerda, que vão encaminhar o sangue aí para a parte superior do nosso corpo, e aí, consequentemente, também encaminhar para a parte inferior do corpo, tá? E aí seria na parte das artérias femorais, da parte da cintura pélvica, e aí eu tenho essa circulação desse sangue arterial para todos os nossos tecidos, né? Para que novamente aquele processo de respiração celular ocorra e novamente eu tenho um retorno venoso pelas veias, para que retorne pelas veias cabas novamente e todo o processo de bombeamento e circulação de sangue se mantenha sempre de forma dinâmica, de maneira ativa, né? Porque essa circulação, ela é sempre uma circulação alternada e uma circulação ativa e dinâmica, né? Para que eu tenha sempre o retorno venoso e o processo ligado à liberação ou transporte desse sangue arterial para todos os meus tecidos, tá? Até aí, tranquilo. Se tiver alguma dúvida, é só sinalizar aqui, tá bom, gente? Com relação também à estrutura dos vasos, né? Vimos aí diferenças entre artérias e veias e vimos que os vasos sanguíneos, eles serão constituídos pelo que nós chamamos de túnicas, tá? Ou de camadas, que também pode aparecer na literatura para vocês, tá? E que normalmente nós temos aí a formação, né, da estrutura do vaso sanguíneo em 3 túnicas, né? Que nós chamamos de túnica íntima, túnica média e túnica adventícia, tá? E aí, normalmente, tanto artérias como veias... O que foi, bebê? Está me olhando da aula? Então, tanto as artérias como as veias, elas vão possuir essas 3 túnicas, tá? E aí, o que vai diferir é com relação à espessura da camada, principalmente da camada muscular, tá? Porque vimos aí que as... Porque vimos que as artérias, né, são esses vasos importantes. Peraí, Cristian. São artérias importantes aí para o transporte desse sangue e precisa ser um vaso bastante potente, né, muscularmente falando, porque ele precisa receber com intensidade, né, com elasticidade e com resistência, tá? Esse sangue que vem bombeado com muita força, advindo aí do processo de sístole do ventrículo esquerdo, tá? Já as veias, elas têm uma espessura aí um pouco menor, porque vimos que elas são aí importantes para a deposição de sangue, né? Então, normalmente as artérias a gente define como vasos de leito de pressão e as veias, tá? Importantes aí de leito de complacência, né? Porque elas são importantes para receber, elas são mais complacentes em relação aí ao recebimento de sangue, né? E aí, quanto mais sangue naquele local, maior o processo irrigatório e maior o processo de chegada de gases e nutrientes para aquele tecido, né? Bom, então, com relação à túnica íntima, normalmente é uma camada mais interna, né, mais íntima, formada aí por essa camada endotelial. Eu também tenho aí um tecido de sustentação, que nós chamamos de tecido conjuntivo, tá? Que é o tecido conjuntivo frouxo. Eu também tenho a apresentação de células aí importantes para a formação do tecido muscular, que é um tecido muscular liso, porque ele vai ser um tecido importante para a formação dos nossos órgãos, né? Que seria também conhecido como musculatura visceral. A gente vai rever isso na parte de sistema locomotor, tá? E eu também tenho uma parte aí que nós chamamos de lâmina elástica, porque eu preciso que esse vaso tenha essa resistência, porém também essa elasticidade, tá? E é essa lâmina elástica que separa o que nós chamamos de túnica íntima da túnica média, tá?
E, normalmente, essa lâmina não é... Ela, normalmente, ela é mais... Ela aparece mais nas artérias em relação às veias, tá? Com relação a essa túnica média, ela vai ser essa camada mediana do vaso, também é importante porque ela vai ser aí formada por tecido muscular, também muscular liso ou não estriado, tá? E eu tenho a túnica adventícia, que é essa túnica mais externa, onde eu tenho aí formação de colágeno e também de fibras elásticas nesse processo, tá? Ó, então, aqui eu tenho essa região da túnica média, a região mais externa, que é a túnica adventícia, e essa parte mais íntima aqui, chamada de túnica íntima, tá? E aí aqui eu tenho aí uma imagem de uma artéria nesse processo, formada por essas 3 camadas, né? Vimos também que tanto artérias e veias, né? Elas se bifurcam em artérias menores, que no caso são as arteríolas, e no caso das veias, as vênulas. E aí, ao final, eu tenho uma anastomose de vasos bem fininhos, tá? Que só tem apenas uma camada de células endoteliais, que nós chamamos de capilares sanguíneos, né? Tanto capilares que são importantes para a formação do sistema arterial, como também os capilares aí do sistema venoso, tá? Que é aquela anastomose, né? Então, nas anastomoses, vocês vão ver muito isso na parte aí ligada a fundamentos e também na parte aí da clínica médica, porque essa anastomose, né, é um termo utilizado na anatomia e fisiologia, que ela vai significar, então, essa ligação, tá? Entre artérias, veias e também, juntamente com essa parte da irrigação, eu tenho também a parte da inervação, tá? Porque todo o nosso corpo, predominantemente, ele vai ser irrigado e também vai ser inervado, tá, nesse processo. E aí, nisso, eu tenho a comunicação estabelecida nessa ligação entre artérias, veias e nervos nesse processo, tá? E aí é importante destacar que essa ligação, tá, das artérias, por exemplo, vão formar ramos, tá? Normalmente ramos arteriais, nunca em troncos principais, tá? Às vezes, 2 artérias de menor calibre também podem se anostomosimar, que se chama, né? Ou vão produzir uma anastomose, tá? Para formar vasos mais calibrosos. E assim eu tenho esse processo de ramificação aí, ligada aí aos meus vasos e também com relação à minha parte respiratória, que a gente vai ver na parte do sistema nervoso, tá? Eu também destaco para vocês aqui o que nós chamamos de polígono de Willis ou de Willis, tá? Que normalmente é estudado na parte da neuroanatomia, que é a parte da vascularização do sistema nervoso central, que é essa imagem aqui, pequenininha para vocês, que seria um exemplo aí de anastomose de vasos, formando esse polígono, tá? E esse polígono é importante, tá? Esse processo é importante e vai ocorrer no cérebro, porque é esse polígono de Willis ou de Willis que vai garantir aquela demanda de oxigênio importante para as nossas nervosas, tá? Por isso que qualquer tipo de obstrução no vaso, qualquer tipo de impedimento desse processo circulatório vai causar algum tipo de microlesão na parte cerebral, tá? Então, normalmente, quando ocorre qualquer tipo de obstrução da artéria renal, essa região vai ficar com... Consequentemente, vai ocorrer lesão nesse processo e isso pode prejudicar ou danificar a preservação do tecido nervoso, tá? Então, aí para vocês, mais uma informação importante atualizada, é o que nós chamamos de polígono de Willis ou de Willis, que vai ser importante para o processo de vascularização do sistema nervoso central. E talvez vocês vejam isso na parte de clínica, né? Ou na parte de fundamentos ligado à parte mais prática, né? Da enfermagem, tá? Bom, agora com relação agora à parte circulatória, né? Comentei com vocês que essa parte circulatória, ela vai se subdividir em 2 sistemas importantes, tá? Sim, Júlia, tanto as veias e artérias, elas vão possuir essas 3 túnicas, tá? A média,
a íntima e a adventícia, tá? E aí, outra coisa importante que eu também comentei com vocês na aula passada, o que vai também diferir artérias e veias, porque as veias vão possuir aquelas válvulas, que também são importantes para o impedimento do refluxo de sangue, tá? No caso das artérias, eu não tenho essas. Fala aí, Edvânia. Edvânia, levantou a mãozinha. Pode falar, querida. Quer comentar alguma coisa? Sim, tá? Únicas, elas são formadas por tecido conjuntivo, por tecido epitelial ou endotelial e tecido muscular, tá? Então, essas três camadas que formam essas túnicas são formadas de tecidos, tá? Muscular, conjuntivo frouxo, que é um tecido importante para o processo de sustentação, tá? E eu também tenho aí, além dessas túnicas, aquela região formada por colágeno e de fibras, tá? Fibras elásticas, porque a gente tem também a importância dessa elasticidade, que precisa também ser uma característica do vaso, tá? Porque ele precisa ter essa parte muscular para aguentar a pressão, né, que vem do bombeamento do sangue, e também precisa ter essa certa elasticidade, porque é importante para essa complacência ligada às veias, tá? E os capilares, não. Os capilares, eles vão ser só uma camada endotelial, porque são eles que vão fazer essa perfusão rápida de nutrientes e de gases lá no espaço inter. E outra coisa também importante é que a pressão dos vasos ela vai diminuindo. Então, eu tenho uma pressão grande na artéria e essa pressão vai diminuindo até chegar quase zero nas veias e capilares sanguíneos e retorna com pressão novamente para as artérias, tá? Então, eu também tenho diferenças com relação à pressão que vai ser embutida em artérias, veias e capilares sanguíneos, tá? E aí, qualquer tipo de alteração na pressão, aí a tendência é aquele vaso ou aquele capilar acabar se rompendo, porque como veias e capilares, eles são um pouco mais frágeis nesse quesito em relação, entre aspas, né, em relação às artérias, então, se eu aumento a pressão nesse vaso, nessa veia, ou nesse capilar, a tendência é ele acabar se rompendo nesse processo, tá? A artéria, ela já tem uma constituição muscular mais espessa, né? E aí ela aguenta mais essa pressão aí advinda do processo de bombeamento de sangue na parede do vaso, tá? Bom, voltando aqui na apresentação, paramos em sistema arterial, tá? Então, o sistema arterial, ele vai ser esse conjunto de vasos que saem do coração, porque vimos que tudo que sai do coração é artéria, né? Então, todo mundo fala comigo, tudo aquilo que sai do coração é artéria. Tudo aquilo que chega no coração é veia. E aí também é importante não confundir na hora de, né, nomear ou de conceituar esses vasos e essas artérias, tá? É também importante destacar isso. Ele vai ser esse conjunto de vasos que saem do coração, tá? E eles se ramificam, distribuindo esse sangue arterial para todo o nosso corpo, tá? Para todo o nosso organismo, tá? Normalmente, do coração, esse sistema arterial sai do tronco pulmonar, tá? Que vai estar relacionado à pequena circulação que traz esse sangue arterial, né? Ou seja, que no caso das artérias pulmonares, que vão levar o sangue venoso para os pulmões através dessa ramificação desse tronco pulmonar, tá? Que sai em duas artérias pulmonares, tá? A artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, tá? E depois a saída ou a aorta, que vai carregar, né, que vai carrear esse sangue arterial para todo o nosso organismo, tá? Através dessas ramificações, tá? Bom, e aí com relação ao sistema que nós chamamos do tronco pulmonar, tá?
que é esse número 1zinho aqui, tá? Então, do tronco pulmonar, tá? Ele vai sair do ventrículo direito e ele vai se bifurcar em duas artérias pulmonares. Artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, tá? Cada uma delas se ramifica a partir de um hilo pulmonar, tá? E nós chamamos aí de artérias segmentares pulmonares, tá? Então, essas artérias entram nos pulmões por esses ramos, elas se dividem e subdividem até formarem os capilares, tá? Ligados a esse sistema do tronco pulmonar. E aí são esses capilares que vão ficar em torno dos alvéolos pulmonares, que são partes importantes lá dos nossos pulmões. E aí lá, entre os alvéolos e esses capilares que vêm do tronco pulmonar, tá? O gás carbônico passa do sangue para o ar e é exalado. E o oxigênio passa do ar para o interior dos pulmões, para o sangue, e aí vai ser encaminhado para os nossos tecidos. E aí essas trocas de gases entre os alvéolos e os capilares sanguíneos, a gente já viu que é um processo chamado de hematose, tá? E desse número 2 aqui, ó, é o que nós chamamos de sistema da artéria aorta, tá? Que aí, nesse caso, vai passar o sangue arterial, o sangue oxigenado, que é a maior artéria do nosso corpo, tá? Ela vai ter por volta aí de 2 a 3 centímetros de diâmetro, e ela vai ser subdividida, tá? Em 4 partes principais, que a gente chama de aorta ascendente, o arco da aorta, ou arco aórtico, a aorta torácica e a aorta abdominal, tá? A aorta, então, ela vai ser esse principal tronco do que nós chamamos de artérias sistêmicas, tá? Que são as artérias que vão levar esse sangue arterial para o nosso corpo todo, né? Para todos os nossos sistemas humanos, tá? E aí, normalmente, essa aorta, ela vai emergir, ela vai sair, tá? Do ventrículo esquerdo, que vai ser posterior aqui, ó, ao tronco pulmonar, que é esse número 1 aqui, tá? Que é aí a parte que nós chamamos de aorta ascendente, tá? Então, aqui, ó, seria uma imagem dessas subdivisões aqui, ó, da aorta. Então, eu tenho aqui, ó, a aorta abdominal, que fica abaixo aqui do diafragma. Essa região aqui, ó, da aorta torácica, que vai irrigar essa região aqui do tórax, né, essa região superior. E eu tenho, assim, esse arco aórtico aqui, e essa voltinha aqui, ó, é o que nós chamamos de aorta ascendente. E aí daqui vai sair as subclávias e as carótidas, né, que vão irrigar essa região aqui do pescoço e da parte cerebral, tá? Vimos também que nós temos as artérias coronárias, né? Que são também aquelas artérias que vão irrigar o miocárdio, né? Que é o músculo do coração. O que foi, Bebê? Tudo bom. Tá? Então, a artéria... Tá com fome? Continua comigo. A artéria aorta, tá? Ela também vai se ramificar naquela porção ascendente que eu falei com vocês, em duas artérias coronárias, tá? A coronária direita e a coronária esquerda. Então, ou seja, eu tenho uma artéria que irriga o lado direito do coração e uma parte que irriga a parte esquerda do coração, tá? Então, estou falando só do sistema ligado ao sistema arterial. Deixa eu melhorar aqui a câmera. Eu não estou aparecendo para vocês. Bom, então, voltando aqui. Ó, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só sinalizar, tá? Se não estiverem me ouvindo bem, porque aí eu vou seguindo aqui o nosso desencadeamento de ideias, tá? Então, continuando aqui, a apresentação. Bom, então, a artéria coronária esquerda, tá? Ela vai passar entre a aurícula, o átrio esquerdo, e essa região aqui, ó, do tronco pulmonar, tá? Ela vai se subdividir
em dois ramos importantes, tá? A parte anatômica, né, da parte circulatória que eu estou comentando, tá, gente? Que é o que nós chamamos de ramo interventricular anterior, tá? Que está ligado ao ramo descendente anterior esquerdo, tá? Eu também tenho essa artéria aqui, ó, que é a artéria circunflexa, e essa aqui, ó, que é a interventricular, porque está entre os ventrículos, né? Anterior, e aqui a artéria coronária esquerda, e aqui a marginal esquerda, tá? Então, esse ramo interventricular, que ele fica entre o ramo descendente anterior esquerdo e o ramo circunflexo, que é essa região aqui, ó, tá? E aí, esse ramo aqui, ele vai passar por um sulco em direção ao coração e vai suprir ambos os ventrículos, tá? E esse ramo circunflexo, ele segue pelo que nós chamamos de sulco coronariano, tá? Nessa margem aqui esquerda, que é essa face posterior do coração, que vai dar essa artéria marginal aqui, que vai suprir, tá, de sangue essa região aqui do ventrículo esquerdo, tá? Então, essa parte anatômica com relação à artéria coronária esquerda. E essa parte aqui da artéria coronária direita, que também tem marginal direita, essa região interventricular posterior, aqui a coronária direita, aqui, ó, essa região aqui, também vai passar por esse sulco coronário, ou átrio ventricular, e vai dar origem a esse ramo marginal aqui, direito, que vai suprir a margem direita do coração, à medida que vai chegando aqui no ápice dessa região coronariana, tá? E aí também vai originar dois ramos, e aí ela se curva nessa região esquerda, até a região da face posterior do coração, tá? E aí ela vai emitir essa grande artéria aqui, que vai descer novamente pelo sulco intraventricular, e aí também vai suprir aqui de sangue ambos os ventrículos, tá? Bom, com relação a essa parte aqui da aorta, dessa artéria aórtica aqui, ó, eu tenho aqui, ó, número 1, número 2, número 3, essa aqui que é o número 4 e aqui é o número 5, tá? Então, a número 1 é essa região que nós chamamos aqui, ó, de tronco braquiocefálico arterial, tá? Essa região 2 aqui, ó, são as carótidas comuns, que aqui é a carótida esquerda, tá? E essa aqui, ó, número 3, vai ser a subclávia esquerda, tá? E aí, esse tronco braquioencefálico, ele se subdivide em mais duas artérias, tá? Que é essa número 4 aqui, ó, que é a carótida direita, e aqui é assim a subclávia direita. Então, é assim que o nosso corpo todo é irrigado a partir, tá, do tronco aórtico, que é essa maior artéria que nós temos aí no corpo, tá? E aí eu tenho liberação para o corpo todo. Bom, agora com relação ao sistema venoso, tá? Que aí, no caso, o sistema venoso, ele vai ser formado pelas veias, tá? Que são importantes, tá? Para conduzir o sangue dos capilares de volta para o coração, tá? Então, as veias, assim como as artérias, elas vão pertencer também à parte da grande e da pequena circulação, tá? Porque mesmo tendo aí essa tipo de circulação completa, tá? Como eu tenho essas bifurcações, né, desses ramos, então, tanto veias como artérias, elas vão estar importantes aí e são pertencentes tanto da parte da grande circulação como a parte da pequena circulação, tá? Bom, com relação ao sistema venoso, ele vai ser um circuito que termina no átrio esquerdo, tá? Através da chegada daquelas veias pulmonares que vão trazer o sangue arterial dos pulmões no que nós chamamos de pequena circulação ou circulação pulmonar, tá? E aí esse circuito, ele termina no átrio direito,
através das veias cavas superior e do seio coronariano, tá? Que vai fazer esse retorno do sangue venoso, tá? Que vem, que é advindo do outro processo que nós chamamos de grande circulação ou circulação sistêmica. Então, os resíduos metabólicos, eles retornam por esse circuito venoso, tá, gente? E aí, das veias importantes que fazem parte do sistema venoso, nós temos aí as veias da circulação pulmonar ou da pequena circulação, tá? Então, as veias que conduzem o sangue que retorna dos pulmões para o coração, tá? Que são as veias pulmonares, tá? Depois de sofrer aí a hematose, tá? E aí são 4 veias pulmonares, porque eu tenho 2 para cada pulmão, tá? Da direita superior e inferior e esquerda superior e inferior. Porque, gente, é esse sangue que vai tanto para a parte superior como para a parte inferior, né, do nosso corpo. Então, por isso que são 4 veias pulmonares, além também das veias cava superior e inferior, tá? Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante. Ah, sim, do sistema porta-hepático, a gente viu um pouquinho na parte do sistema digestório, que eu cheguei a comentar com vocês na parte circulatória ligada à parte digestória, né? Então, o que seria, então, e aí dando uma recapitulada que nós vimos na parte digestória com relação à parte circulatória, que é o que nós chamamos de sistema porta-hepático, tá? Então, essa circulação porta-hepática, ela vai desviar o sangue venoso que é advindo dos nossos órgãos gastrointestinais, tá? Que seria estômago e os intestinos, tá? Intestino delgado, intestino grosso, e também do baço para o fígado, tá? Que retorna para o coração. Então, seria aí o que nós chamamos de sistema porta-hepático, que é essa circulação que desvia o sangue venoso dos nossos órgãos intestinais e do baço para o fígado antes de retornar para o coração, tá? Essa veia porta-hepática, ela vai ser formada pelas 2 veias que eu também comentei lá na parte digestória, que são as veias mesentérica e a parte da veia esplênica, tá? Essa veia mesentérica, ela vai drenar o sangue do intestino delgado e de algumas partes do intestino grosso, estômago e pâncreas, tá? E a veia esplênica, ela vai drenar o sangue do estômago, do pâncreas e das outras partes do intestino grosso, tá? Já a veia mesentérica, ela vai desembocar lá na veia esplênica, porque ela drena também o sangue advindo de algumas partes do intestino grosso, tá? O nosso fígado, ele recebe sangue arterial, tá? Dessa artéria hepática e retorna, né? Ou seja, drena esse sangue venoso pela veia porta-hepática ao mesmo tempo. Então, eu tenho essa artéria hepática que traz sangue arterial para o fígado e eu tenho a veia porta-hepática que drena esse sangue venoso para retornar para o coração e isso acontece ao mesmo tempo, tá? E, para terminar, o sangue que sai do fígado, ele sai pelas veias hepáticas devagar ou vão desembocar na veia cava inferior. Então, vocês percebam como é que esse sistema porta-hepático, como qualquer tipo de sistema arterial venoso, todas as veias e artérias, elas se comunicam entre si, tá, gente? E também sofrem aquele processo de anastomose que eu comentei com vocês, que é essa ligação de artérias, veias e também com relação aos nervos, tá? Então, fiquem atentos também a isso, que as artérias e as veias, elas estão todas interligadas, tá? Eu não tenho só uma parte onde passa sangue venoso e só arterial. É tudo uma questão de hemodinâmica, tá? Então, são todas interligadas e no mesmo momento onde passa sangue arterial, está passando sangue venoso, tá? A diferença é que, como nós temos um sistema circulatório fechado, eu tenho um local específico por onde passa esse sangue venoso e um local específico por onde passa esse sangue arterial, tá? Se alguém perguntou alguma coisa. Não. Então, continuando aqui. Ó, então, com relação aqui às veias,
cava superior, inferior. Deixa eu aumentar até um pouquinho aqui o tamanho da imagem, tá? Então, para vocês verem que coração, ele é literalmente uma bola, né? Uma bolota oca, tá vendo? E aí aqui eu tenho, ó, saída aqui, no caso aqui das veias pulmonares, aqui das artérias pulmonares direita e esquerda, aqui o arco aórtico, tá vendo? Aqui é mesmo um arquinho assim, ó, para baixo, tá? As veias cava superior e inferior, tá vendo? Aqui eu também tenho gordura, tá? Depósito de gordura dessa região aqui da musculatura aqui estriada cardíaca. Aqui os sulcos coronarianos. Então, aqui toda a parte anatômica ligada ao coração e aqui as saídas e entradas de artérias e veias, tá? Ó, com relação aqui à parte, ó, do seio coronariano e das nossas veias cardíacas, tá vendo? Vou até abrir também um pouquinho aqui, ó. Então, aqui, ó, o seio coronariano, tá? Seria a principal veia do coração, tá? Então, é esse seio coronariano que vai receber todo o sangue venoso que vem do miocárdio, porque eu também tenho drenagem, tá? Do sangue venoso, que é produzido via o processo também de respiração celular que vai acontecer no tecido muscular cardíaco também, tá, gente? Porque o coração, como qualquer músculo, ele precisa receber esse sangue com os nutrientes e oxigênio para que ele faça a respiração celular, para que a musculatura continue batendo, tá? Continue naqueles processos de sístole e diástole, tá? Então, esse sulco coronariano, ele se abre no átrio direito, tá? Ele é um canal amplo venoso, onde eu tenho drenagem das veias, tá? Recebe também sangue da veia cardíaca, que é daquela região que eu comentei com vocês, do sulco interventricular anterior, tá? Vem também da veia cardíaca, né, média, que é da parte posterior, intraventricular, e a veia cardíaca, que vem da extremidade direita, tá? Das veias do pescoço e da cabeça, nós temos a veia jugular interna, que é a região que vai drenar, né? A região drenada é a parte encefálica da face do pescoço, tá? Ela vai ser drenada pela veia jugular interna. A parte do crânio e da face da veia jugular externa. E eu tenho o que nós chamamos de veia vertebral, tá? Que é uma estrutura mais profunda que vai drenar, ligada à parte vertebral do pescoço, da medula cervical, tá? E de algumas partes aqui da musculatura do pescoço, né? O esternocleidomastoide, mastoide, e aí também dos músculos escalenos que serão drenados pela veia vertebral, tá? Aqui é o tronco ligado, deixa eu ver aqui, ó, da veia cava superior, da veia jugular posterior. Então, a veia jugular posterior, ela se origina... Cadê a veia jugular? Então, aqui é a veia jugular interna direita, aqui a jugular externa esquerda, aqui o tronco braquicefálico venoso esquerdo, tá? Aqui está o coração, aqui as veias cava superior e inferior, tá? E aqui a veia subclávia direita, tá? Então, aqui, ó, na veia jugular interna, aqui, ó, na parte aqui posterior, ela se origina das proximidades do occipital, né, do cérebro, e desce posterior ao pescoço, e aí vai desembocar nesse tronco aqui, ó, que é o tronco braquicefálico venoso, tá? Então, aqui são as ramificações ligadas ao sistema venoso e de drenagem, tá? Bom, também já vimos com relação aos tipos de vasos, né? Então, normalmente, nós temos aí 3 tipos de vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares, tá? E é interessante destacar que o comprimento total dos nossos vasos sanguíneos, tá? Ele é aproximadamente 2 vezes a circunferência da Terra na linha do Equador, né? Para vocês verem como é que é grande, né? Esse processo é ligado à ramificação dos nossos vasos, né? Que vão compor o nosso sistema circulatório, tá?
Então, com relação às artérias, então, recapitulando com vocês, fechando aí essa parte ligada às artérias e às veias, tá? Deixa eu abrir também mais um pouquinho aqui a imagem, tá? Então, as artérias são esses vasos que vão garantir o transporte do sangue do coração para os tecidos e órgãos do nosso corpo, tá? Então, nesse caso, as artérias, tá? Elas não garantem o transporte exclusivo de sangue arterial, tá? Que é o caso que eu comentei com vocês, que no caso das artérias pulmonares, elas vão carregar sangue venoso, né? Então, nem toda artéria vai carregar somente sangue arterial, né? No caso das artérias pulmonares, elas são a exceção a essa regra, porque elas são importantes, são elas que vão garantir o transporte de sangue venoso para os pulmões, tá? De maneira, no caso da exceção, mas no geral, as artérias vão carregar sangue arterial, tá? Outra coisa importante é que as artérias vão carregar esse sangue sobre alta pressão, que vem lá do ventrículo esquerdo, né? Da sístole do ventrículo esquerdo. Isso acontece, tá? Por quê? Porque essas artérias partem do coração, tá? Então, quando o coração bombeia esse sangue, ele bombeia através de um fluxo rápido, tá? E aí, por conta dessa característica, a parede da artéria é uma parede mais forte, ela é mais resistente e ela é mais elástica, tá? E aí, consequentemente, é uma parede mais espessa, tá? E aí, no interior dos órgãos, as artérias se ramificam em vasos de menor calibre, que nós chamamos de arteríolas, tá? Então, essa é a parte ligada às artérias. Bom, com relação às veias e capilares sanguíneos, né? Os capilares sanguíneos, também já comentei com vocês. Deixa eu ver um pouquinho só aqui. Tá? Eles são vasos que só vão possuir apenas uma camada de tecido epitelial, ou uma camada de células endoteliais. E o diâmetro é muito, muito, muito pequeno. É praticamente aí o diâmetro de um fio de cabelo, tá? Então, a parede do capilar, a gente diz que é uma parede mais delgada, tá? Porque é importante ela ser mais fininha mesmo, tá? Esse capilar ser mais fininho, porque ele que vai garantir, tá? As trocas de substâncias entre o sangue e o que nós chamamos de líquido intersticial, que é o líquido que banha todas as nossas células, tá? E que preenche aquele espaço que nós chamamos de espaço intersticial, tá? Então, também ficar atento aí com relação a isso, tá? Bom, com relação às veias, tá? As veias, elas são vasos importantes porque elas garantem que esse sangue, tá? Proveniente do, né, que vem lá dos nossos órgãos e dos nossos tecidos, sejam reenviados para o coração. Então, as veias são importantes para aquele processo ligado de retorno venoso, né? Do sangue venoso de volta para o coração, tá? Normalmente, as veias, elas são resultantes dessa convergência dos capilares sanguíneos, tá? Então, dos capilares que convergem para as vênulas, que também são aí veias de um calibre um pouco menor em relação às veias, tá? Então, veias, vênulas e capilares sanguíneos, tá? Então, essas vênulas, elas convergem das veias, tá? As veias também têm aquela exceção à regra, né? Porque elas não só transportam sangue venoso. Eu tenho aquela exceção à regra, tá? Que é com relação às veias pulmonares, que vão carregar sangue arterial, sangue rico em oxigênio, de volta para o coração, tá? Que é advindo lá dos pulmões, que se bifurcam aí em 4 veias pulmonares, tá? O sangue, então, que corre nas veias, também comentei, já conversei sobre isso. Ele vem numa pressão mais baixa
em relação às artérias, tá? Porque eu preciso garantir esse fluxo de sangue de forma unidirecional, tá? Outra coisa importante é que as veias possuem válvulas ou válvulas, tá? Que são importantes para o impedimento aí do refluxo de sangue, tá? Porque eu preciso garantir esse fluxo de sangue de forma adequada, tá? Outra coisa importante é que aquela musculatura esquelética, né, que tem aquele desenho lá do Protabio, né, que vocês viram, do músculo esquelético se contraindo e apertando, né, a parede da para auxiliar no processo de retorno venoso. Então, a musculatura esquelética, ela também vai desempenhar um papel importante nesse processo, porque a contração desses músculos, dessa musculatura esquelética, ela comprime a veia e garante aí o fluxo de sangue, tá? É por isso que quando você fica, às vezes, muito tempo sentado ou muito tempo em pé, você pode ocasionar o que nós chamamos de inchaço nos membros inferiores, tá? Porque fica depositando sangue ali que ele não retorna, tá? Outra coisa importante, né? Assim como as artérias, que também alguém me perguntou já sobre isso, as veias também vão possuir 4 camadas, tá? Desculpa, 3 camadas ou 3 túnicas, tá? A única diferença é com relação à túnica média das veias, tá? Que ela vai ter uma espessura de camada muscular um pouco menor do que a artéria, tá? Então, a veia ela é um pouco menos espessa do que as artérias, tá? Bom, então aqui nesse quadro a gente tem um resumo, tá, da importância e das diferenças aí entre vasos, que também são dados importantes que vocês precisam saber, que também serão aí avaliados por você, que serão aí cobrados de vocês nas próximas avaliações e ao longo aí das disciplinas práticas, tá? Então, as artérias são vasos que transportam o sangue do coração para os tecidos e os órgãos do nosso corpo, tá? O sangue transportado nas artérias, ele vem sobre uma alta pressão, tá? E as artérias possuem túnica íntima, túnica média e túnica adventícia, tá? Então, tem 3 camadas. Outra coisa importante, né, com relação às veias, que são os vasos que transportam o sangue dos tecidos e órgãos para o coração, que é o tal do retorno venoso, tá? O sangue transportado, ele, em relação às artérias, ele vem sobre uma baixa pressão, tá? Outra coisa importante é que as válvulas, eu tenho válvulas nas minhas veias que impedem aí o refluxo do sangue, tá? Outra coisa importante é que também vão possuir aí 3 camadas ou 3 túnicas, tá? Que é a camada íntima, a túnica média e a túnica adventícia. Com relação aos capilares sanguíneos, tá? Eles serão vasos de calibre bem pequeno, bem fininho, tá? Porque eles são importantes para garantir as trocas de substâncias por um processo de difusão, que vocês já viram isso na parte citológica, né? Então, eles vão ter uma parede bem fininha, delgada, e não possuem nem túnica média, nem túnica adventícia, tá? Só túnica íntima. Então, já vimos aí com relação aos vasos, né? Então, aqui, ó, as artérias, elas são elásticas, não possuem válvulas, são mais de pele mais espessa, muscular, tá? E aí é interessante destacar que na sístole ventricular, que é a contração do ventrículo, tá? As artérias se relaxam, porque elas têm que aguentar a pressão que vem aí do sangue bombeado pelos ventrículos, tá? E na diástole ventricular, a pressão sanguínea diminui, e aí eu tenho aí contração das artérias. Então, na sístole ventricular, as artérias estão relaxadas, e na diástole ventricular, as artérias estão contraídas. Então, com relação às veias, são esses vasos, tá? Que chegam até o coração, carregando sangue venoso, tá? As veias, elas não são tão espessas em relação às artérias, tá?
e aí elas suportam uma pressão um pouquinho menor, e aí vão possuir essas válvulas que garantem aí a circulação sempre na direção, né, na parte, né, sempre de maneira unidirecional, tá? Aqui é a musculatura esquelética, que se contrai e comprime a veia, e aí eu tenho aí a garantia do fluxo de sangue de forma unidirecional e a válvula fechada para impedir o refluxo de sangue, tá? Com relação aos capilares sanguíneos, eles são vasos de pequeno calibre, tá? Que se unem nas extremidades das arteríolas e também nas extremidades das vênulas. Elas possuem, né, no caso desses vasos, só possuem uma camada endotelial, tá? De célula endotelial. E aí é no local onde eu tenho aí as trocas, tá? As difusões entre os capilares e o líquido intersticial, tá? Então, algumas substâncias, elas permanecem nesse espaço intersticial e que a gente vai ver que são recolhidas pelo sistema linfático, tá? Bom, então as artérias, elas perdem tecido elástico ao longo das suas ramificações. Elas são importantes porque elas fazem a injeção de maneira pulsante, tá? Do sangue pelo coração em fluxo constante até as arteríolas, por isso que quando você, né, vai sentir a pulsação, você sente, porque é a injeção do sangue e essa pressão na parede do vaso, tá? Elas vão conduzir sangue dos ventrículos para as redes microcirculatórias. Outra coisa importante é que as artérias amortecem as oscilações do fluxo sanguíneo gerado pelo ciclo cardíaco, tá? E eles são reservatórios de pressão, leitos de pressão, tá? Armazenando também energia para a distribuição do sangue para o corpo todo. As arteríolas são ramificações menores do sistema arterial, tá? Eu tenho válvulas de controle nas arteríolas, e aí do lançamento do sangue para os capilares. E eu também tenho uma forte parede muscular que vai se fechar ou dilatar nesse processo, tá? Circulatório. Com relação aos capilares também já comentei, e aqui um quadrinho para mostrar para vocês visualmente diferenças entre artérias, veias e capilares, tá? E isso, ela é forte por conta da pressão, Edivânia, porque ela precisa ser forte para aguentar a pressão, né, da sístole ventricular, tá? As vênulas vão coletar sangue dos capilares e também se anastomosam, gerando as artérias e nervos. Aqui uma visão geral, né, das artérias, das veias e dos capilares. Aqui, as veias, também comentei com vocês, que elas são importantes para o depósito de sangue, porque elas se distendem, né, com uma alta distendibilidade, então elas recebem esse sangue numa baixa pressão, tá? São importantes para conduzir o sangue dos tecidos para o coração. 60% do total do sangue está nas veias, tá? E elas vão apresentar válvulas nesse processo. Bom, então, agora eu vou começar a falar da parte da rítmica cardíaca e já vou começar a entrar no processo circulatório propriamente dito, né? Com relação a atos, ventrículos, válvulas, artérias pulmonares e veias, né? Que é a parte circulatória propriamente dita, tá? Então, peraí, só um minutinho. Bom, então, comentei com vocês, lá na parte circulatória, que tanto eu tenho as artérias coronárias, né? Que vão auxiliar no processo de nutrição do miocárdio, né? Que é a musculatura do coração. E eu também tenho, tá? Um controle que nós chamamos de controle miogênico, tá? Que está ligado ao que nós chamamos aí de rítmica,
ou de arritmia cardíaca, né? Que é esse processo ritmado de contração que se alterna entre sístoles e diástoles, tá? E aí, dessa ritma controlada, nós temos aí por volta de 70 batimentos, 80 batimentos por minuto, né? E a pressão lá na artéria, né? Ela é medida por milímetros de mercúrio, que é a nossa pressão arterial, que normalmente o padrão da pressão arterial normal é de 120 a 80 por 80 miligramas de mercúrio, tá? E aí, com relação ao controle dessa rítmica cardíaca, é ligado ao marca-passo, que é o que nós chamamos de nódulo ou nódo sinoatrial, tá? Ela fica na parede do átrio direito, próximo às veias cavas, e vai controlar a frequência dos batimentos, também conhecido como marca-passo, tá? Eu também tenho o que nós chamamos de nódo ou nódulo atrioventricular, que é uma área de tecido especializado entre átrios e ventrículos do coração, tá? Que vão conduzir impulso elétrico do átrio em direção aos ventrículos. E eu tenho nessa região aqui embaixo, ó, as fibras de Purkinje, que também são um sistema especial de condução de estímulo elétrico lá no coração, que permite que eu tenha contração dessa região aqui de maneira coordenada, tá? E aí essas fibras também são fibras especializadas cardíacas, também conhecidas como fibras de Purkinje, tá? Então, essa seria aí o controle miogênico importante para a contração rítmica do coração. E qualquer tipo de, enfim, detrimento ou má formação desse nódulo vai dar o que nós chamamos daquelas arritmias cardíacas, né? Que é uma doença ligada a essa disfunção, desse descontrole da rítmica cardíaca nesse processo de contração, tá? Então, aqui, ó, aqui seria o nódo sinoatrial, que está entre o átrio direito e a veia cava, tá? Eu tenho essa região aqui do nódo atrioventricular, entre átrios e ventrículos. Eu tenho essa região aqui, que é o feixe de His, tá? E aí, essa região aqui, ó, a gente chama isso aqui de fibras de Purkinje, tá? Que fica nessa região aqui dos ventrículos. Então, normalmente, o impulso, né? Ele vem do nódo central, vai para o nódo atrioventricular, feixe de His, que é esse feixe atrioventricular, e vai para as fibras de Purkinje. E aí eu tenho o controle da rítmica cardíaca. Bom, vocês vão rever isso na parte de semiologia, na parte de clínica médica, mas só para quem nunca viu um eletrocardiograma, né? Que vai medir essa rítmica cardíaca, que nós chamamos de eletrocardiograma. E aí, tá vendo essas ondinhas que aparecem medidas lá pelo eletrocardiograma? Se sobe e desce aqui, ó. O médico cardiologista, quando ele vai avaliar, né, que seria a velocidade em relação ao tempo dessa rítmica, né? Então, normalmente, essas ondinhas, né, se sobe e desce, elas têm um certo significado na análise, tá? Que eu tenho que para vocês aqui, ó. Que eu tenho as ondas P, que é essas ondinhas aqui, ó, essa ondinha aqui, mais escurinha aqui, que seria ligada ao impulso do sangue pelos átrios, tá? Que é a letra P, que é essa letra aqui. Eu tenho as letras Q, R e S, que seria a medição do impulso dos ventrículos. E eu tenho essa onda T aqui, ó, que é o retorno de potencial da ação lá na membrana do neurônio, que dá esse controle lá ligado ao processo miogênico, tá? E aí seria isso aqui um padrão normal ligado aí às ondas que são aí medidas pelo eletrocardiograma. E qualquer tipo de anomalia disso aqui, tá? Qualquer tipo de modificação do padrão pode estar relacionado a algum tipo de arritmia ou anomalia na parte da rítmica cardíaca, tá, gente? Então, é assim que a gente mede
que é o que nós chamamos de eletrocardiograma. E aqui seria imagem de eletrocardiograma normal, tá? Mas vocês vão rever isso na parte aí clínica também, talvez com o Tiago ou com o Marcão, que ele tem uma parte específica só de eletrocardiograma. Que seriam essas inflexões e depressões ligadas aos impulsos dos átrios e dos ventrículos. Bom, então, com relação ao coração, a gente já viu, de átrios e ventrículos. Já vimos também com relação à contração do coração, né, que são as sístoles e diástoles. E aí, já comentei com vocês, né, que os batimentos cardíacos, eles vão ter origem nesse impulso rítmico dessas células especializadas, né, que seria aí o marcapasso, que é o nódulo sinoatrial. E aí, esse ritmo das pulsações também é controlado pelo sistema nervoso autônomo, tá? Através aí de neurotransmissores, que eu tenho um, que é o inibidor, que é a acetilcolina, e um acelerador, que é a adrenalina, ou também conhecida como epinefrina, tá? Bom, das doenças cardíacas, que eu também coloquei para vocês, que até alguém comentou comigo, vou falar com relação a algumas coisas cardíacas, e com relação às varizes, que já estavam no cronograma, e depois eu começo a falar do processo circulatório propriamente dito. Bom, o sopro no coração seria um ruído, né, que quando o médico ausculta o paciente, ele percebe os ruídos fora da normalidade, tá? Os ruídos cardíacos, que resultam, que seriam ruídos anormais, que resultam dessa aceleração do fluxo sanguíneo normal, ou do estreitamento das vias por onde passa o sangue, causando alterações sanguíneas, tá? E aí isso pode ocorrer tanto em problemas ligados às válvulas cardíacas, ou a tricúspide ou a bicúspide, tá? Que também é conhecida como válvula mitral, ou também pode ser ocasionada, tá? Pelo que nós chamamos de endocardite bacteriana, que vai causar inflamações nessa região da musculatura cardíaca, ou malformações congênitas. Então, essas alterações dos ruídos anormais é o que nós chamamos de sopro no coração, tá? Eu também tenho as varizes, que são essas insuficiências venosas, tá? Ó, tá vendo como é que fica inchada? Os vasos aqui da perna, isso aqui são as varizes. Aqui seriam graus mais severos e aqui graus um pouquinho mais leves das varizes, tá? As varizes também podem ser chamadas, essas tipo 3 ou 4FA, que nós chamamos de insuficiência venosa funcional assintomática, tá? Então, todas essas situações que estão aqui embaixo, ó, apresentam aqui, são as varizes, tá? Que também tem questões estéticas envolvidas nesse processo, tá? Então, nesse caso, né, o que é essa insuficiência venosa? O paciente deve estar com alguma obstrução ou alguma dificuldade no processo de retorno venoso que faz o depósito de sangue nessas veias, tá? E aí, nesses casos aqui, dependendo dessa deposição demasiada, excessiva desse sangue nessas veias, isso pode causar algumas complicações, né? No caso de tromboses, embolias, tá? E aí é preciso tratar ou cirurgia para conseguir retornar, né, ou melhorar a questão do fluxo de sangue, tá? Do retorno venoso. Bom, com relação às insuficiências cardíacas, são sempre as incapacidades do coração de bombear sangue, tá? Aqui, ó. Normalmente, quando eu tenho aqui algum tipo de entupimento da artéria, ó, aqui seria entupimento total. Aqui seria um trombo, tá vendo? É um coágulo que obstrui a luz da artéria coronária, então o sangue não vai chegar para a musculatura do coração, e aí o coração vai infartar, né? Nesse processo, tá? A aterosclerose, que normalmente ela é a formação desses coágulos, tá? Na parede dos vasos, que podem possibilitar uma trombose, que vai ser um coágulo que obstrui a luz do vaso, tá? A luz da artéria. E aí é uma deposição aqui, ó, de cálcio, gordura, e aí isso dificulta o processo de circulação de sangue, tá?
Pode falar, Edvânia. Ô, professora, me tira uma dúvida. A Sim. artéria, a artéria, ela pode, quando isso ocorre em questão assim de alguma doença dela, ela entope, ela tem entupimento, essas coisas, né? Sim. Já a veia é a obstrução dela, né? Isso, ou alguma dificuldade Ah, sim. ou da válvula, né, de impedir o refluxo, e aí fica depositado, ou alguma dificuldade do retorno venoso ligado à contração da musculatura esquelética também, né? Entendi. Ficar muito tempo parado, muito tempo em Aham. pé, e também tem uma propensão genética também, tem mulheres que têm uma propensão genética maior a desenvolver essas varizes do que outras, né? Ou num grau mais leve, ou num Uhum. grau mais que seja insuficiência venosa, né? Uhum. Somática que a gente chama, né? Aham. Obrigada. Que isso, querida, de nada. Então, vou voltar aqui. Gente, só um minutinho, peraí. Oi, voltei. Voltei, gente. Bom, então parei, hein? Tá. Arteriosclerose, e também vai ser o espessamento, perda da elasticidade da artéria, né? E aí também eu vou ter dificuldade do processo aí de liberação do fluxo sanguíneo para os tecidos, tá? O infarto do miocárdio é literalmente isso, é uma morte, é um infarto, vai infartar, vai entrar em falência, vai morrer, uma área, uma região aí do miocárdio, né, que é a musculatura do coração, porque eu tenho possivelmente um entupimento, uma obstrução das artérias coronárias, que são essas artérias que vão suprir o coração de nutrientes e de sangue arterial, né? No caso, sangue arterial, de nutrientes e de oxigênio. E aí, como não chega esse sangue rico em oxigênio e nutrientes, essa parte acaba morrendo e aí dá aquela dor aguda e intensa, né? Que a pessoa até, uma situação que a pessoa até desmaia nesse processo, que seriam os infartos do miocárdio, tá? Os aneurismas, eles seriam também, nesse caso, uma deformidade do vaso sanguíneo, que vai formando umas bolsas, e dependendo da pressão do vaso, pode ser que também ele se rompa nesse processo, e aí, dependendo da situação, pode até levar o paciente a óbito, tá? Dá uma olhadinha aqui. Aqui seria uma imagem geral, né, com relação às veias, artérias e capilares que irrigam todo, né, tanto o coração como o corpo todo, tá vendo? Tanto a parte superior como a parte inferior. Até isso aqui acho que é um mapa.
de anatomia geral, assim, que tem até uns livrinhos que vendem na papelaria. Também é muito legal isso, ó, tá vendo? Então, eu tenho a artéria radial, a artéria ulnar, que vai irrigar essa região aqui do braço, antebraço, artérias ilíacas, que é essa região aqui, ó, da cintura pélvica, artéria femoral, tibial, as veias, as safenas, tá? Ó, então, tudo, o nosso corpo todinho. Ó, veia cefálica, cavo inferior superior, basílica, renal. Aqui também já vimos o coração, né? Veias cava superior e inferior, as artérias pulmonares, veias pulmonares, as válvulas, os átrios e ventrículos, o tronco aórtico. Bom, agora a gente vai começar a ver a parte circulatória propriamente dita, né? Então, vamos lá. Então, já vimos aí que o nosso sistema cardiovascular ou sistema circulatório, deixa eu só aumentar aqui para vocês aqui a imagem. No caso, não quer aumentar, mas tudo bem. Está subdividido. Tá? Ele vai ser um sistema importante, formado por coração e os vasos sanguíneos, e também já vimos as funções ligadas ao sistema cardiovascular ou circulatório, que é o caso do transporte de nutrientes, transporte de gases, oxigênio e gás carbônico, transporte de calor também, tá? E remoção de excretas e defesa do organismo. Vimos também isso aqui tudo. Bom, vamos lá. Então, vamos começar a ver a parte ligada à parte circulatória. Então, a primeira parte que a gente vai ver é a parte que nós chamamos de... Vou botar para cá. Que é o que nós chamamos de circulação pulmonar ou pequena circulação, tá? E eu também tenho a grande circulação ou circulação sistêmica. Bom, da pequena circulação ou circulação pulmonar, tá? Vai ser essa circulação constituída, tá? Pelo sangue que vai ser bombeado do coração para os pulmões, tá? Para que ele seja reoxigenado novamente. E depois ele retorna pela circulação sistêmica ou grande circulação, tá? Então, como é que vai acontecer a circulação pulmonar ou pequena circulação? Bom, o sangue venoso, que é oriundo dos tecidos, ele entra no coração, tá? Porque tudo que entra no coração é veia, e ele vai entrar no átrio direito, tá? Pelas veias cavas superior e inferior. Então, o sangue que vem dos tecidos, ele vai retornar para o coração, tá? Através das veias cavas superior e inferior. E esse sangue venoso desemboca aqui, ó, no átrio direito, tá? Até aí foi? Tranquilo? Sim? Então, o sangue venoso, oriundo dos tecidos, ele vem encaminhado pela veia cava superior e inferior e vai desembocar no átrio direito, tá? Esse átrio, ele está em diástole, ele está relaxado e vai se encher de sangue, tá? E aí depois, esse sangue que está depositado no átrio direito, ele vai ser bombeado, ele vai ser impulsionado para o ventrículo direito, tá? E aí, nesse processo, o átrio direito, ele vai entrar em sístole, a válvula tricúspide vai se abrir e eu tenho liberação do sangue venoso do átrio para o ventrículo direito. A válvula atrioventricular se fecha, porque eu não posso ter o refluxo de sangue, tá? E aí, do ventrículo direito, que vai entrar agora em sístole, esse sangue vai ser bombeado para ser encaminhado pelas artérias pulmonares, tá?
Novamente, fechamento da válvula, tá? Atrioventricular direita. E aí, das artérias. Aqui, ó. Esse azulzinho aqui, ó. Das artérias pulmonares, esse sangue venoso será encaminhado para os pulmões, tá? Então, qual é o circuito venoso, né? Qual é o caminho que o sangue venoso vai fazer até chegar nos pulmões e que vai passar obrigatoriamente pelo coração. Então, desemboca veias cavas superior, direita e esquerda, átrio direito, abertura da válvula, o sangue sai do átrio para o ventrículo direito, fecha a válvula atrioventricular, e aí esse sangue será encaminhado pelas artérias pulmonares para os pulmões, direito e esquerdo, aonde vai ocorrer o processo que nós chamamos de hematose, tá? Então, esse seria aí o caminho do que nós chamamos de circuito venoso, tá? Até aí, tranquilo, tranquilo, né? Bom, agora a gente vai fazer o caminho inverso, que é relacionado ao circuito arterial. Bom, aí já aconteceu o processo de hematose. Agora, esse sangue que sai dos pulmões, ele está rico em gás oxigênio, né? Ele está agora muito oxigenado. E aí, nesse caso, ele vai ser encaminhado dos pulmões pelas veias pulmonares, tá? E aí, dessas veias pulmonares direita e esquerda, tá? Esse sangue arterial, ele vai ser encaminhado para o átrio esquerdo. Esse sangue vai ser depositado no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, esse sangue arterial será encaminhado para o ventrículo esquerdo. Então, tem a abertura da válvula. Quando chega no ventrículo, a válvula mitral se fecha. E aí, esse sangue arterial sai por essa bifurcação aqui, ó, que emerge do ventrículo esquerdo, que é a aorta, e vai ser encaminhado esse sangue para todos os nossos órgãos, para todos os nossos sistemas, que é aquela circulação que nós denominamos aí de circulação sistêmica ou grande circulação, tá? Então, o caminho do circuito arterial será dos pulmões, o sangue arterial será encaminhado pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo, que vai ser encaminhado para o ventrículo esquerdo e vai sair pelo ramo aórtico e vai encaminhar esse sangue arterial para o nosso corpo todo. Tá? Então, esse seria aí o sistema arterial, ou grande circulação. E aqui nós já vimos já a parte venosa, tá? Bom, então, com relação aí, agora fazendo um link com os batimentos cardíacos ligados aí a sístoles e diástoles de átrios e ventrículos, que são importantes tanto para o caminho do sangue arterial, como para o caminho do sangue venoso, tá? Então, dos batimentos cardíacos, nós já vimos que o coração vai bombear o sangue através de dois movimentos rítmicos, tá? Do coração, do músculo do coração, que é chamado de miocárdio, né? Então, quando o miocárdio ele se contrai, ele entra em sístole. E quando o miocárdio se relaxa, ele está em diástole, tá? Então, normalmente, quando os átrios entram em sístole, os ventrículos estão em diástole, tá? E aí, quando os ventrículos entram em sístole, os átrios entram em diástole, tá? Além também da abertura e fechamento das válvulas atrioventriculares, tá? Bom, então, o movimento ligado do átrio
para o ventrículo, tá? Então, quando o átrio está em diástole, está relaxado, e o ventrículo está em sístole, tá? O que isso significa no circuito arterial? Isso significa que o sangue está saindo do ventrículo esquerdo e está saindo pela artéria aórtica, tá? Quando o átrio esquerdo está em diástole e o ventrículo esquerdo está em sístole, e aí fazendo a comparação na parte do sistema arterial, tá? Então, é sinal de que o sangue está saindo do ventrículo esquerdo e vai sair pela artéria aórtica, que vai irrigar o corpo todo, tá? Se eu olhar pela perspectiva do sangue venoso, tá? Se o átrio está em diástole e o ventrículo está em sístole, isso significa que o sangue está saindo do ventrículo direito e está saindo pela artéria pulmonar, tá? Porque isso vai ser encaminhado aí para os pulmões, na pequena circulação. Agora, quando o átrio está em sístole e o ventrículo está em diástole, tá? Na parte do caminho do sangue arterial. Então, vai descer do átrio para o ventrículo esquerdo, porque o átrio está em sístole, o ventrículo está em diástole. Então, é a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E com relação ao caminho venoso. Então, nesse caso, quando o átrio está em sístole e o ventrículo está em diástole, isso quer dizer, no caminho do sangue venoso, que o sangue está saindo do átrio direito para o ventrículo direito, tá? Então, já vimos com relação ao controle da frequência cardíaca. Já vimos também com relação às túnicas. Com relação aos vasos. Com relação às veias e válvulas, também já comentei. Ah, sim, tem uma questão aqui muito bacana, que é a questão da FUVEST, e depois vocês podem rever ela em casa, que é uma questão muito interessante, que ela utiliza um dado histórico ligado à pesquisa científica na área do sistema circulatório para fazer o link com relação aí a esses circuitos venosos e arteriais e com relação aí à função das artérias e das veias, tá? Com relação ao sangue venoso e o sangue arterial. Então, essa questão da FUVEST, vou comentar com vocês rapidinho, que é uma questão interessante. Também vou comentar com vocês a respeito do sistema arterial ligado à medição, né, à aferição da pressão arterial, tá bom? E aí, com relação ao circuito venoso e arterial, nós vimos a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação, o sangue é encaminhado pelas veias cavas inferior superior, que vem dos órgãos, desemboca no átrio direito, vai ser encaminhado para o ventrículo direito, sai pelas artérias pulmonares, retorna pelas veias pulmonares direita e esquerda, desemboca no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e sai pela artéria aórtica, tá? Então, o lado direito ligado ao circuito venoso, né? Ao caminho do sangue venoso, e a parte esquerda ligada ao caminho do sangue arterial, tá? Então, fiquem atentos a isso, revejam esses conceitos que também serão aí cobrados de vocês na avaliação, tá? E também é importante a gente saber, vocês saberem também para a parte prática, tá? Bom, o da FUVEST é o seguinte, ele fala lá que as figuras abaixo, elas ilustram um experimento realizado por William Harvey, tá? Que é um cientista inglês importante, tá? Do século XVII, que foi esse cara que desvendou todos os mistérios e aspectos importantes ligados à circulação sanguínea humana, tá? Então, foi esse cientista que estudou artérias, veias e vasos, né? Tanto a circulação arterial como a pulmonar, e divulgou essas informações para o mundo todo, né? Então, foi esse cara que faz as suas pesquisas, dissecando os seus cadáveres,
naquele período lá do século XVII, foi ele que desvendou os aspectos ligados à circulação sanguínea, tá? Aqui nesse caso, o Harvey colocou o braço de uma pessoa, tá vendo, ó? Com um torniquete, ela está segurando aqui uma haste, né? E aí ele prendeu o braço da pessoa com esse torniquete. E aí você percebe que os vasos ficaram mais salientes, tá vendo? Ficaram mais inchados, entumecidos, né? Porque como eu rompi, né? Rompi não, como eu obstruí, né, a circulação contínua, então o sangue ficou pressionado ali, tá? Nesses pontos aqui, ó, no O e no H, tá? E aí, bom, então deixa eu voltar aqui. Então, Harvey colocou um torniquete no braço de uma pessoa, o que fez certos vasos sanguíneos se tornarem salientes e com pequenas protuberâncias globosas, tá? Ficou inchado. Ele pressionou um vaso em um ponto próximo a uma protuberância e deslizou o dedo em direção à mão, tá? Que foi do O para o H. Então, está aqui o dedinho dele. Então, ele pressionou essa região que estava entumecida e jogou o sanguinho de O para H, tá? E aí a pressão nesse local se manteve mantida. E aí o que ele pergunta aqui, ó, na primeira pergunta era o seguinte: que vasos sanguíneos são mostrados nos desenhos do experimento do Harvey, tá? Então, aqui com relação a essa parte aqui da parte braquial, né? Então, vamos lá. Então, as duas perguntas são: na primeira pergunta é: que vasos sanguíneos são mostrados nos desenhos do Harvey? Por que eles ficaram salientes com torniquete? E letra B, por que o vaso permaneceu vazio nessa protuberância aqui, ó, entre O e H, enquanto a pressão se manteve mantida nesse ponto? Então, vamos lá. Então, com relação ao gabarito oficial. Então, vamos lá. Então, primeiro um conceito importante ligado ao que nós chamamos de pressão arterial, que é a pressão exercida, tá, pelo bombeamento do sangue na parede das artérias, tá? E aí, essa pressão arterial, ela é uma consequência, tá, desses movimentos ligados a sístoles e diástoles e também da contração dos nossos vasos, sobretudo nessa região das artérias, tá? E aí nós vimos que quando o ventrículo esquerdo ele entra em sístole, ou seja, ele se contrai, o sangue que abandona esse ventrículo esquerdo, ele vem numa alta intensidade, tá? E aí ele vem numa alta intensidade pela artéria aórtica, ou aorta, tá? E vimos também que ao longo desse processo, essa pressão vai o quê? Vai pulsando lá na parede da artéria, tá? Que aí, nesse caso, as artérias que se ramificam da aorta, elas vão pulsando, por isso que quando você vai medir a pressão arterial, você sente aquele tum, 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 aquela pulsação lá na artéria, porque esse sangue que exerce essa pressão na parede do vaso, tá? E aí que é o caso do... Ah, não, aqui eu estou explicando da pressão arterial. Da resposta, eu tenho que achar aqui, depois eu mostro para vocês aqui, lá da FUVEST, deixa eu ver se eu botei aqui. Mas possivelmente é a veia braquial que está aqui, por isso que ela está entumecida. Porque também tem isso, número 1. As veias são mais aparentes. Vamos lá, deixa eu explicar rapidinho então, porque eu estava explicando o material, me confundi. Então, normalmente, os vasos que aparecem na imagem do Harvey são as veias, tá? Por quê? Porque as veias são mais aparentes em relação às artérias. E aí, como as veias são leito de complacência, quando eu interrompo o fluxo, eu tenho deposição de sangue nas veias, ok? Por isso que vai ficar gordinho, entumecido assim. Deu para entender por que fica entumecido? E quando você vai fazer, por exemplo, você vai tirar sangue do paciente, por que você coloca o torniquete lá para impedir o fluxo?
porque você vai parar o sangue naquela região ali, tá? Posso mandar esses slides depois lá no grupo, tá bom? Se eu não mandei o PDF ainda, eu mando para vocês, tá? Porque às vezes eu faço modificação dos slides, então talvez o que eu mandei para vocês está um pouco defasado, mas assim que terminar a aula, eu já envio para vocês esse PDF. Ah, não, gente, já está lá no slide já, porque como eu... Desculpa, já está lá no grupo de vocês, porque eu tive que mandar de novo para poder baixar, então vocês já podem já pegar esse PowerPoint lá também, tá? Que está com essa questão da FUVEST, tá bom? Então já está lá. Tá bom, Thalia? Não tem problema não, já está no grupo. Alguém me perguntou, deixa eu voltar. Então, vou explicar rapidinho, resumidamente, como é que é o gabarito aqui. Então, é isso. Como as veias são mais aparentes, então, os vasos que aparecem aqui no braço do cara que o Raio utilizou para fazer o experimento são as veias, tá? Elas ficam salientes porque você está impedindo o fluxo de sangue naquela região. E aí, como as veias são leito de complacência, elas são mais complacentes, elas se distendem mais do que as artérias, né? Porque a camada muscular também é menos espessa. E aí ela fica mais gordinha, mais entumecida nesse processo, tá? Então é por isso. Que é a questão letra A, 1 e 2, já respondi. E por que o vaso permaneceu vazio na protuberância? Por quê? Porque outro dado importante ligado à parte circulatória. A pressão na veia, ela é menor do que a pressão na artéria. E aí, quando você prende o fluxo de sangue nessa região, tá? E quando ele apertou assim, fez assim, ó, ele deslocou o sangue, tá? Essa pressão aí nesse ponto é quase zero. E aí, por isso que nessa região aqui, ó, o vaso ficou vazio, porque aqui não tem sangue nessa parte e não tem como passar mais sangue, porque o fluxo está interrompido e a pressão na veia é praticamente zero. E aí ela não vai se encher de sangue novamente, tá? Então, é por isso que nessa região, dessa partezinha aqui, ó, entre O e H, ela fica vazia, tá? Mesmo eu mantendo a pressão, porque a pressão, normalmente a pressão na artéria sempre vai ser maior do que a pressão na veia, do que a pressão do capilar. E essa pressão ela vai diminuindo ao longo do processo irrigatório, né, do processo de circulação de sangue, até tender a zero, tá, gente? Porque também isso é uma questão evolutiva importante, até para que você não tenha, de repente, o rompimento de de um vaso, de uma artéria importante que pode prejudicar o fluxo de sangue para o tecido, tá? É isso. E aqui é a explicação da pressão arterial. E aí, acho que eu comentei com vocês que aquele aparelho de pressão, né, o esfigmomanômetro, ele vai ser um aparelho que vai medir a pressão arterial em 2 valores, tá? Que seria a pressão sistólica, a máxima da pressão sistólica, que seria a sístole ventricular esquerda, tá? E a mínima diastólica, tá? Que seria a diástole ventricular esquerda. Então, o esfigmomanômetro é um aparelho de pressão que afere a pressão arterial e a medição dessa pressão arterial, que é em milímetros de mercúrio, ela vai medir a máxima sistólica e a mínima diastólica ligada à sístole e à diástole ventricular esquerda, tá? Porque esse sangue que está chegando no braço de vocês é o sangue... Que tipo de sangue que é, gente? É o sangue arterial, tá? Por isso que é pressão arterial. Olha como é que saber o significado da palavra, do nome, né? Entender o processo é importante, porque você não fica na decoreba. Você já tem um entendimento melhor que se é uma pressão arterial, é a pressão do sangue arterial na parede da artéria do vaso, entendeu? Então, sempre também fica atento a esses macetezinhos na hora de analisar, porque com certeza vai ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Então, gente, não decora. Entende o processo, que tem certeza que esses conteúdos serão importantíssimos para vocês ao longo da trajetória prática de vocês e profissional, tá? Bom, com relação aqui aos... Licença, professora. Pode falar. E em questão à pressão arterial, como se sabe, como que é feito o cálculo para saber a pressão se está alta ou baixa? Então, eu vou explicar isso agora.
Ah, sim. O próximo slide. Tá, ok. Então, vou explicar como é que faz essa... Por que o padrão... por que o padrão é 12/8 ou 120/80? E essas variações, elas vão identificar se você está com uma hipertensão arterial ou uma hipotensão arterial, tá? Lívia, então, com relação ao PowerPoint, para você conseguir baixar isso no seu celular ou no seu computador, você precisa ter aquele pacote Office, tá? Ou o aplicativo do pacote Office no celular. E aí você consegue baixar em PPT, tá? Que é a mídia que vai abrir a apresentação, tá bom? Mas eu posso também fazer o seguinte, eu posso pegar essa apresentação, transformar em PDF no meu outro computador, e aí eu mando para vocês essa apresentação em PDF, que o PDF também é mais fácil de abrir, tá? Mas já está lá no grupo do WhatsApp, essa apresentação que eu estou utilizando hoje, tá bom? Está lá no finalzinho, lá, na primeira... Mas é isso. É porque você precisa de um aplicativo ou de um pacote Office para abrir essa... Não é mídia que chama, não. Sempre esqueço qual é o nome dele. Esse formato que é em PowerPoint, tá bom? Então, se o seu computador, se o seu celular não abre, é só ir lá no Play Store, vai lá em aplicativos, coloca lá Office, baixa esse aplicativo que ele vai abrir tudo. Ele vai abrir Excel, vai abrir o Word, vai abrir PDF, vai abrir PPT, tudo no seu celular, caso você não consiga acessar esse PowerPoint no seu computador, tá? É porque às vezes os alunos desse ou se não se atualiza, tá? O seu, ou Samsung, né? Ou se for Android, se for iOS, se for o caso do iPhone. E aí você consegue baixar esses arquivos todos no celular também, tá? Bom, com relação para o arterial, como é que a gente sabe, como é que a gente chegou nesse padrão para medir o que seria uma hipertensão, uma hipotensão, tá? Vamos lá. A pressão arterial, a gente já viu que é essa pressão que vai ser exercida, essa pulsação que vai ser exercida na parede do vaso, tá? No caso da artéria. Bom, normalmente, essa pressão arterial, ela, ao longo do processo de pesquisa ligada à área circulatória cardíaca, né? Possivelmente, alguns pacientes foram utilizados como cobaias num experimento, numa pesquisa grande, né? Normalmente, né, é o Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial que determina isso, tá? E aí, normalmente, esse paciente foi medido a pressão arterial dele ao longo de um dia ou ao longo de algumas semanas e faz um mapa, tá? Tanto é que, dependendo da situação, você pode fazer até isso também no posto de saúde. Você coloca um aparelhinho no braço, que ele vai fazendo um mapa da sua pressão ou durante o dia, durante ao longo de uma semana, tá? E aí, essa hipertensão arterial, que pode ocasionar lesões nos seus tecidos, nos seus órgãos, tá? Como cérebro, coração, esses valores de referência, eles são dados, tá? Que foram feitos e que foram disponibilizados nesse terceiro Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial. Então, existe um conselho ligado, né? Um órgão importante ligado a divulgação de pesquisas ligadas à área da hipertensão arterial, tá? Que divulgam esses valores, tá? E aí, esses valores, eles entram nessas categorias aqui, ó, tá? Porque a pressão sanguínea, tá vendo? Ó, nesse gráfico aqui, ó, de pressão sanguínea e o vaso, vocês percebam que a pressão ela vai diminuindo ao longo do trajeto do sangue, tá? E aí, normalmente, a pressão das artérias sempre vai ser maior em relação às arteríolas, que vai diminuindo nos capilares e que vão chegando a quase zero nas veias e vênulas, tá? Porque aqui, gente, não pode ter muita pressão, porque aqui o sangue tem que ficar depositado, né? Para chegar nos capilares venosos, para fazer o retorno e também para que eu consiga fazer a perfusão. Então, quanto menos pressão ali, nesse caso, é melhor para conseguir fazer esse intercâmbio aí de nutrientes e de gases entre os capilares e os meus tecidos, tá? Então, a pressão sanguínea ela vai variar de acordo com esse trajeto, tá? Do sangue, e também do tipo de vaso onde circula esse sangue, tá?
E aí vocês percebam que eu tenho sempre maior pressão nas artérias em relação às veias, tá? E com relação a essas referências ligadas à hipertensão arterial, que é segundo o terceiro consenso brasileiro de hipertensão arterial, tá? Normalmente a máxima e mínima diastólica, né? Então, se for abaixo de 130 e na parte sistólica e menor do que 85 na diastólica, a sua pressão arterial é uma pressão normal, tá? Entre 130 e 139 por 85 a 89 é uma pressão normal que está ali no limite, tá? Então, 13 por 8, né? 13 por 9 é uma pressão limite normal, tá? Acima disso, que é entre 140 e 159 por 90 ou 99, você já está numa hipertensão de estágio 1, que é uma hipertensão leve, que pode ser por conta de um estresse, ou se você tem medo de ir no médico, ou de fazer um exame, que aí você fica mais nervoso, mais tenso, e aí pode ser que a sua pressão aí aumente um pouco nessa questão, tá? Acima de 160 por 100 é uma hipertensão moderada e acima de 180 por 110 já começam os estágios ligados às hipertensões mais severas, tá? Que seria aí estágio 3 e estágio 4. E acima de 140 por menos de 90 seria uma hipertensão sistólica isolada. E aí teria que ver se tem alguma situação ligada a alguma doença cardíaca, alguma coisa ligada à obstrução de vasos, e aí é uma coisa mais específica, tá? Mas o normal é aquele famoso 12 por 8 até 13 por 8, que seria uma pressão normal limítrofe, e acima disso começam aí os graus ligados à hipertensão arterial, tá? De leve, moderada, severa e muito severa, tá? Ô, professora, então a pressão arterial é de acordo com a quantidade de sangue no decorrer das artérias, veias, enfim, é? O fluxo muito rápido, é isso? Que é advindo Agora entendi. daquela sístole ventricular, tá? Sim, agora eu entendi. Por conta da pressão, como que ela é medida e verificada. Porque o que acontece? Diabetes, colesterol, você vê pelo exame de sangue, não é isso? Porque, Isso. querendo ou não querendo, a pressão alta é alguma coisa na nossa rede sanguínea. Então, isso tem como verificar pelo aparelho. Sem precisar, tem que fazer um exame de sangue para isso. É mais ou menos isso? Ou eu estou falando... Também, Porque também tem isso. Se você já é uma pessoa hipertensa, por exemplo, se você já é um indivíduo que normalmente a sua pressão está entre 14 e 15, né? E aí, teoricamente, você está tratando essa hipertensão arterial, e aí você usa uma medicação para controlar esses valores. Então, se você já é um cara hipertenso, você já tem uma ideia de como é que a sua pressão arterial ela vai oscilar ao longo do dia. Se você vai transpirar mais, transpirar menos, se você está parado, se você está em movimento, a sua frequência cardíaca, né? A sua vasodilatação, a sua vasoconstrição, tudo isso pode modular essas medições. Mas no caso específico da pressão arterial, que é medida pelo aparelho de pressão, é mais ligada à pulsação dessa pressão do sangue na parede do vaso, entendeu? Uhum. E isso vai estar relacionado de como é que o sangue está vindo, a pressão que ele está vindo lá do ventrículo esquerdo para a sua artéria, né? Uhum. E aí, dependendo da situação, você pode estar com uma pressão maior e uma pressão mais baixa, ligado à artéria. E isso vai ser medida pelo aparelho, entendeu? Uhum. E aí, por exemplo, eu sou um indivíduo, né? Que a minha tendência é ter uma pressão mais baixa. A minha pressão não passa de 10 por 6, 11 por 8, no máximo. Não chega nem a 12. Mas se um dia eu medir minha pressão e chegar a 13 por 8, eu já vou ficar um pouco preocupada, porque é uma pressão que, para mim, para o meu limite, tá um pouco acima da média, né?
Agora, se você é uma pessoa hipertensa, que você já tem uma tendência a ter uma pressão, né, sei lá, 14, 15, se você está numa pressão de um dia de 12 por 8, 13 por 8, está normal, né? Porque o seu normal está muito acima daquele limite, daquele grau. E aí isso vai variar de estágio para estágio, né? Tem gente que tem a tal da síndrome do jaleco branco. O cara tem a pressão normal, 12 por 8. Chegou no médico, vai medir a pressão na triagem, 15 por 8. E o cara não é hipertenso, o cara não toma nenhum tipo de remédio para hipertensão. Mas só o fato do cara já estar no médico para consulta médica já desregulou o cara todo. E aí, assim, o médico também tem que ter noção de que, às vezes, uma pressão alta não significa que o paciente é hipertenso. Talvez seja uma questão, por exemplo, ligada à síndrome do jaleco branco, que é esse paciente que já tem uma tendência a ficar nervoso quando vai ao médico, né? Aí o cara, de repente, já passa um monte de remédio de pressão para o cara e o cara tem a pressão normal, né? Então, isso também é importante, essas definições do consenso brasileiro, para o médico ter uma noção do que ele pode considerar como uma pressão arterial alta ou não, entendeu? De acordo com o histórico do paciente. Porque senão todo mundo é hipertenso, né? Se chegar num ponto assim, todo mundo ficou numa situação de estresse, adrenalina. Chegou no hospital com 15 por 8 e hipertenso. Dá remédio pro cara. E às vezes é só uma questão mesmo de um desequilíbrio nessa questão que depois, quando você estiver relaxado, né, você vai, enfim, você vai voltar à sua normalidade, né? É isso. Ô, professora, e quem tem uma obstrução numa veia, no lado que verifica, no braço que verifica a pressão, ali Então, o fluxo é muito pouco, né? Olha só, mas no caso da pressão arterial, a medição é na artéria, não é na veia. Tá? Sim, É na mas artéria quem tem braquial. obstrução numa veia e vai verificar a pressão arterial num braço determinado que tem uma obstrução, ela tem como verificar? Consegue verificar? Não, né? Não, porque o esfigmomanômetro, ele é um sonar. Uhum. Então, ele vai oscilar por conta da pulsação. Se está entupido ou não está entupido, isso só uma tomografia, só um aparelho que, no caso, vai irradiar dentro do órgão para você definir. Agora, a pulsação, se está obstruído ou não, é só um ecodoppler que vai definir, que é um exame de imagem, para definir como é que está a integridade do vaso. O máximo que você vai tentar descobrir é com relação ao ruído. Aí o ruído não, pode... sim, mas eu estou falando assim, o paciente... mas não tem como definir. Não, mas isso que eu estou falando, um paciente que já sabe que tem, no lado de um braço dele, tem uma veia obstruída. Só se você tiver histórico. Agora, se então, você não tiver, não tem como você criar uma perspectiva. Você vai ter que fazer uma análise mais profunda para saber, que é só o diagnóstico pela audição. Não, professora, não é isso que eu queria falar. Eu estou falando que o paciente, a pessoa já sabe que tem uma veia... Não, isso que eu estou falando com você. Ele só vai saber se está obstruído ou não se ele Não, ele já sabe. Isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando. A pessoa já sabe. Aí, quando vai verificar a pressão no braço dessa pessoa, que a pessoa já sabe que tem uma veia obstruída, não tem como você verificar a pressão ali naquele braço, não, né? Isso que eu estou perguntando. A pessoa já sabe que tem. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma veia obstruída no meu braço direito. Quando você vai verificar a pressão no meu braço direito, você não consegue ver minha pressão naquele braço, não, né? Só no outro, no esquerdo, né? Isso que eu estou falando. Ah, tá. Entendi. Mas eu estou pensando aqui que eu não sei se tem muita relação. Se a veia está obstruída, não tem relação com a artéria. Sabe por quê? Porque a pressão na artéria é primeiro, o vaso vem depois. Então, mesmo que o vaso obstruído, a artéria vai estar fluxo normal. Aí tem como verificar. Isso não vai, isso não vai fazer sentido, não. Ah, sim. Porque a veia está entupida, não vai influenciar por conta da bifurcação, entendeu? Entendi. O caminho é diferente. Entendi.
Então, agora que eu estou pensando aqui, fazendo uma análise aqui rápida, isso não vai acontecer, não. Tá, entendi. Mesmo assim, você vai conseguir medir. Uhum. É porque tem outras formas de você medir a pulsação. Você vai pegar aqui, ó, e mede no relógio. Tem outras vias, então talvez isso não tenha muito sentido. Ô, professora, Nesse e tem caso, outro entendeu? braço, né? Para verificar. Se não verificar em um, tem um outro. Ô, Mas pode verificar Bianca, aqui. Sim, sou querida, eu, pode falar, querida. Cris. Pode falar. Também dizem que a pressão, se você verificar num braço e você não tiver a certeza que está correto, você pode verificar no outro braço para ver se está correto, Isso, pode também. né? Pode E também verificar alternar, na pode. perna, Isso também. né? Isso está certo. Também pode. Sempre que tiver, sempre tem um plano B na hora de você medir, Uhum. né? Porque se não puder no outro, no braço no outro. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe não podia, por exemplo, o lado esquerdo, mas é porque ela tinha uma questão ligada a um esvaziamento da parte axilar, por conta do câncer, que ela teve que tirar toda essa região aqui, ó, dos linfonodos, e aí era uma região, de fato, mais sensível. Então, nesse local, ela não podia mexer do lado esquerdo, entendeu? No caso desse lado aqui. O Aham, direito tinha que é fazer normal. direito. Então, também tem isso, né? Vai do paciente, do histórico dele, aí você vai medindo no local que está mais sensível, que está menos sensível para Menos poder sensível. conseguir fazer. Tá bom, obrigada. Mas é isso, que espero ter respondido. Deixa eu ver se faltou mais Obrigada. alguma coisa aqui, que já são 20 para meio-dia. Deixa eu ver. Mais uma coisa interessante para falar. Então, aí no final dessa apresentação, eu também deixei para vocês, tipo um mapa mental, que eu também sempre gosto de deixar os mapas mentais, que são esses infográficos que fazem essa ligação de todos os assuntos que nós comentamos durante as aulas, assim, né? Ligado aos vasos, coração, tá vendo? A parte dos resíduos, parte das artérias, ventrículos, então também é uma forma resumida de você visualizar o esquema aqui das aulas, tá? Acho que eu fechei. Falei tudo. Também botei a musiquinha para vocês no final, se alguém quiser cantar, tá? Não vou cantar não, tá, gente? Porque a voz tá meio ruim. Mas é uma coisa assim, tá na hora desse sangue circular do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que também é assim, tem gente que às vezes ouvindo uma musiquinha pega melhor a música. Então é isso, tá? Aí também mais uma coisinha bonitinha, interessante para vocês aí irem brincando com as crianças do feriado, nesse final de semana, para ajudar a dar uma estudadinha. Gente, então, é isso. Espero que a gente tenha conseguido ver tudo bonitinho para vocês, tá bom? Agradeço aí novamente, imensamente aí pela ajuda de vocês, porque infelizmente não é que eu consegui chegar, mas que bom que a gente conseguiu fazer essa aula hoje, apesar, desculpa também os contratempos, é porque meu computador deu tilt aqui, mas que bom que eu tinha um outro computador aqui para o plano B. E é isso, gente. Então, para a próxima aula, dia 25, se eu não me engano, né? Daqui a uma semana, sábado que vem, no primeiro tempo de aula. Deixa eu fechar aqui a gravação para não ficar muito extensa. Deixa eu interromper aqui.